lindo. Hoje vamos falar sobre as características de um novo reino. Quero pedir licença para os irmãos para andar por alguns textos bíblicos para que nós possamos entender quais são essas características e o que este reino, esse novo reino nos apresenta. Vamos ler a palavra de Deus, ainda sentados em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Com toda a reverência, mas ainda sentados, vamos ler e logo após vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Diz assim as Santas Escrituras. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vou pedir licença para voltar para o texto só no final da mensagem. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E que a Tua palavra, ó Deus, única e exclusivamente a Tua palavra, possa penetrar os nossos corações e transformar aquilo que precisa ser transformado. E moldar aquilo que precisa ser moldado. E reconstruir, ó Deus, aquilo que precisa ser reconstruído. Fala aos nossos corações de uma forma nova, de uma forma poderosa, de uma forma avassaladora, ó Deus. Para que os nossos corações sejam impactados pelo poder da Tua palavra e o agir do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Então percebemos com o texto lido algo muito interessante. Os discípulos estavam ansiosos para experimentar aquilo que Deus faria com o seu reino. E sempre me soou um pouco estranho ouvir a resposta de Jesus. Parece estranho os discípulos ansiosos para saber: é agora, Deus, então é agora, Jesus, que o Senhor vai restaurar. O Senhor morreu, a gente não tinha entendido nada, agora o Senhor ressuscitou, então é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E a resposta de Jesus é: não vos compete saber. Não parece uma palavra meio dura para pessoas que estão simplesmente ansiosas para saber o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer? E por isso é tão importante entender essas características. Por que Jesus foi tão direto ao ponto com os seus discípulos? E por que esse reino que está tão ansioso para ser visto, tem características que nós, como cristãos, como povo de Deus, não podemos caminhar sem? A primeira coisa que me chama muita atenção é que para nós pode ser estranho entender que o reino tem um rei. Nós temos uma democracia. Nós entendemos que nós colocamos a nossa liderança no poder. Muita gente acredita nisso. E acha que se o Lula é o nosso presidente é porque nós decidimos assim. Se o Bolsonaro é o nosso presidente, porque nós assim o fizemos. Mas ignoramos textos que diz, de uma forma muito explícita, que quem define as autoridades, como Romanos deixa isso tão claro, é o Senhor. Ignoramos, por exemplo, Daniel 4, quando Nabucodonosor tem aquele sonho e Deus avisa ele que os céus controlam a terra e que nada está fora do seu controle, do seu domínio. Então percebemos que quando Jesus intercepta os seus discípulos com essa linha de raciocínio, ele está lembrando algo muito importante. O reino tem um rei e não são vocês. Não vos compete saber. Por quê? Sobre qual reino esses discípulos estavam falando? Eles estavam falando do reino de Israel. Existia uma concepção
no coração e mente dos judeus que o Messias viria para restabelecer o reino a Israel, destruir os seus opressores, construir um novo império, o império de Israel sobre um novo jugo. E é essa leitura que eles tinham. É agora que Roma vai cair, é agora que os nossos inimigos serão pisoteados. Bem aquela ideia de Tiago e João querendo descer fogo sobre Samaria, porque eles não quiseram receber Jesus. E aí percebemos algo que é de extrema importância para as nossas vidas, irmãos. Este reino que tem um rei, tem a sua própria agenda, tem os seus próprios princípios, tem os seus próprios ideais, e não necessariamente são os nossos. Olha que interessante. Essa concepção de rei, essa concepção de reino, está desde antigamente, lá em 1 Samuel 8. Quando Israel decide que quer ter um rei para si. Então Samuel fica em crise, porque ele era o último juiz, os seus filhos foram rejeitados, e o povo fala assim, olha, nós queremos um rei. Então Samuel vai falar com Deus, e Deus fala assim, Samuel, eles não estão te recusando não, eles estão me recusando. Eu que reinaria sobre eles, mas eles não querem que eu reine. Então dê o que eles estão pedindo, faça o que está sendo dito, para que eles possam ter um rei sobre eles. Mas lá em Isaías 9, o profeta vai nos dizer talvez uma das mais belas profecias. Um menino se nasceu, um filho se nos deu. E olha o que ele vai dizer, o governo está sobre o seu ombro. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Temos um rei, não um presidente que escolhemos, mas um rei que está ali sobre tudo e todos. E é sobre esse rei, sobre o que esse rei decide, o que sobre esse rei quer, que assim o seu reino funciona. Vamos lembrar da oração do Pai Nosso de Mateus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Por isso, uma resposta tão dura. Os discípulos ainda estavam perdidos nos seus próprios reinos, nos seus próprios ideais. Lembrem-se de Mateus, lembrem-se de Tiago e João, lá em Mateus, lá em Marcos 10, chamando Jesus à parte, dizendo, Senhor, queremos que o Senhor nos faça uma coisa. Jesus, o que você quer que eu te faça? Não, primeiro você fala o que vai fazer, depois a gente fala. Não, fala o que vocês querem, depois eu falo se eu posso. Nós queremos que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Discípulos com a sua mentalidade atrofiada nos seus próprios reinos. E essa característica, essa primeira característica, precisa estar muito certa, muito clara em nossos corações. O reino é do rei, não é nossa. Nós não podemos limitar o reino aos nossos ideais, ao que nós achamos correto, ao que nós achamos bom. Não. Jesus responde, não. Isso que vocês estão me pedindo, o próprio Deus vai definir. Será que nos esquecemos de Lucas 22, em plena Santa Ceia? O texto diz que Jesus estava na Santa Ceia e existia um burburinho, uma conversa, um discurso entre os discípulos. Qual era o discurso? Quem entre nós é o maior? Quem entre nós é o maior? Segundo João 13, no mesmo momento Jesus tira suas vestes, amarra uma toalha na cintura, deita água à bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e começa a falar assim, olha, entre vocês, entre o mundo, vocês têm governantes, pessoas que lideram, pessoas de autoridade, mas entre vocês não será assim. Percebe como Jesus está destroçando esse conceito de reino próprio, de reino pessoal,
dos meus ideais, do que eu acho importante, do que eu acho ser melhor. Não, tudo está sendo repensado. Tem um autor que escreveu um livro extraordinário chamado O Reino de Ponta Cabeça, que é justamente esse reino de Deus. Um reino de ponta cabeça, um reino que vai na contramão de tudo que pensamos e entendemos. Então, a primeira coisa que precisamos entender é esse reino não vai se amoldar aos nossos interesses, mas nós iremos ser moldados a este reino. Não é o reino que oscila quando nós chegamos. Nós somos impactados por esse rei e então somos moldados, nos encaixamos a uma forma que nos faz parte deste reino. O reino tem um rei. E este rei é Senhor de tudo e todos. Tem uma música que é uma das minhas músicas favoritas, que faz a narrativa de Jesus na tempestade, né? Agora esqueci a música, legal, né? Mas tais águas não podem naufragar, pois levam o Senhor, Rei do céu. Qual é o nome dessa música? Não, sossegar. Isso é. 300 e o quê? E 28, eu falei, gente. Mas eu esqueci que é pelo número, né? Sossegai. Tais águas não podem naufragar, pois levam o Senhor, Rei do céu e mar. Esse Senhor tem um reino. O controle está sobre os seus ombros. Ele é. E nós, então, seremos amoldados a Ele. Uma segunda característica que me chama muita atenção. Esse reino, ele vai na contramão de tudo que pensamos e acreditamos. Vamos rapidamente em Mateus 5. Olha as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em nosso mundo, os bem-aventurados não são os pobres. No nosso reino particular, bem-aventurados são os ricos. Bem-aventurados são os cultos, os que têm muito conhecimento, os que têm muito a dizer. No reino de Deus, não. No reino de Deus é bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque o reino é dele. No nosso mundo, se a gente pular agora um pouquinho, bem-aventurados não são os que choram. Bem-aventurados os que estão rindo, os que postam fotos no Instagram em cidades maravilhosas, com lanches e comidas extraordinárias, sempre sorrindo, sempre contente, sempre mostrando algo bom. Não. Aqui os bem-aventurados são os que choram. E sabe por que são os que choram? Porque estes serão consolados. Bem-aventurado não são aqueles que estão seguros em suas próprias fortalezas, não, que tem muitos homens para se proteger, não. Bem-aventurados perseguidos, porque destes é o reino dos céus. É uma contramão. Nós somos educados todos os dias a estude, trabalhe, cresça, prospere. Seja rico, seja inteligente, seja influente. Mas quando Paulo vai dizer ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo 1,6, ele vai dizer, olha, não queira ser rico, porque muitos, querendo ser rico, se afogaram e abandonaram a fé. Quando ele fala para eles aconselharem os ricos, ele diz, e diga aos ricos para que eles não se apoiem, não se segurem na instabilidade das riquezas. Percebe como uma característica dos súditos deste novo reino é estar indo na contramão? Paulo vai dizer, se você é sábio para este mundo, torne-se louco. Porque Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada os que são. Olha Jesus em Mateus 11, dizendo, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Ele chama não os poderosos, não os plenos, não os sábios, mas os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão desanimados, porque Ele pode dar descanso. Essa é a característica, essa é a contramão do reino. É aquela que, se nós fôssemos construir uma igreja, quem nós chamaríamos? Os fariseus, os exemplos de pessoas, os homens que são elogiados por todos. Quem chamaríamos? Os escribas, os profundos conhecedores da palavra, aqueles que têm de cor todos os textos em sua mente. Quem chamaríamos? Os fariseus, os saduceus, os homens influentes e poderosos, que poderiam dizer ao povo o que o templo pensa, aqueles que têm influência com Roma. Talvez, chamaríamos Judas Iscariotes, porque ele é muito capaz, ele administra bem. Nós não chamaríamos Pedro, um pescador que nem pescar direito sabe, porque toda vez que a Bíblia fala de Pedro, ele não consegue pegar peixe, já percebeu isso? Todas as vezes que Jesus encontra com Pedro, o cara não consegue pegar peixe. Um profissional na pesca que não pesca, Jesus chama esse. Simão, o Zelote, irmãos, era aquele grupo violento que queria enfrentar Roma na base eu ia falar da bala, mas naquela época na base da espada. Ele chama Levi, o publicano, ou Mateus, que seria talvez os nossos políticos de hoje que roubam o povo, pegam as merendas das crianças, literalmente. Ele pega esse grupo complicadinho, difícil, e faz deles os maiores homens da história. Um reino que vai na contramão da lógica deste tempo. Porque é um reino, como eu preguei no Bingen outro dia, é um reino que ele é independente, ele é autossuficiente, ele não precisa dos seus súditos para subsistir. É um reino que agrega às nossas vidas, que não tira das nossas vidas. Por isso, a segunda característica, ela é tão importante quanto, não só entender que temos um rei e a regra passa de cima para baixo e não de baixo para cima, mas temos também uma característica de estar na contramão do que este mundo está dizendo ser o certo. Então, se este mundo está gritando, exponha-se, mostre-se, apareça, seja vista. Se esse mundo está dizendo, desfrute de tudo que você quiser, experimente cada ponto, cada prazer, siga o texto, vá na contramão disso. Se este mundo está dizendo, enriqueça, prospere, seja bem visto, seja rico, tenha mais, lembre-se de Jesus, e que essas palavras ecoem em nossas mentes, dizendo para aquele homem rico, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem ficará? Alguém disse que quando um dos homens mais ricos do mundo veio a falecer, foi o primeiro bilionário do mundo, esqueci o nome dele de novo. Ele morreu, e ele era muito rico, ele foi o primeiro bilionário da história do mundo. Então chegaram no dia do velório e perguntaram para o seu contador, e aí, quanto ele deixou? O seu contador olhou para o rapaz que perguntou e falou assim, bem, ele deixou tudo, ele não levou nada não. O que o mundo apresenta pode até parecer ter lógica, mas quando nós começamos a olhar para o que Deus está nos convidando a pensar, isso parece completamente sem lógica. Estou dizendo que a gente não pode ter, estou dizendo que nós não podemos investir, estou dizendo que nós não podemos seguir a lógica deste mundo. O sentido, a forma de pensar, é contrário ao nosso rei.
entra em contraste com aquilo que ele nos tem apresentado. Por último, porque meu pai me deu só 25 minutos, eu quero deixar o protesto aqui, ele ainda me fez fazer a Santa Ceia, dizendo que eu ia perder tudo que eu gastasse na Santa Ceia, eu tinha que descontar da minha mensagem. E eu não falei nada disso, eu tinha que ter falado isso antes com ele lá. Porque meu pai está pregando no Bingen, tá, irmãos? Eu acabei não falando isso. Mas a terceira característica deste reino é que ele não confia nas suas próprias forças. Venha comigo rapidamente em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Confiar em Deus pode ser uma palavra, uma frase muito usada nos nossos dias. Mas o que Jesus nos convida aqui é um negócio para nos deixar realmente a refletir bastante. Esse novo reino, ele imprime nos seus súditos, nos seus filhos, essa dependência e confiança em Deus. Não nas nossas capacidades. Não no nosso poder de fazer. Olha o que ele vai dizer. Não andeis ansiosos. Essa palavra ansioso traz a ideia de sufocado, de afogado. As ansiedades nos afogam. Simplesmente porque não desenvolvemos essa característica. Lembra de Jesus atravessando o mar? Dormindo? Os seus discípulos o acordam dizendo, Senhor, o Senhor não se importa a gente morrer? Ele levanta, acalma a tempestade, acalma as ondas, acalma-te, cala-te. Ele vira para os seus discípulos e fala assim, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Percebam, Jesus ele não consegue lidar muito bem com essa falta de fé, essa falta de confiança em Deus. Lembra do centurião falando, Senhor, se o Senhor disser uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu sou homem de autoridade e eu sei quando eu digo alguém vai, ele vai, quando eu digo alguém vem, ele vem. Então diga aí, porque eu não sou digno que o Senhor venha até minha casa. Jesus elogia um homem contrário a tudo que o judeu acredita ser certo. Um romano. Nem em Jerusalém, a capital da religião do mundo, eu encontrei tamanha fé. Aqueles que confiam, eles são moldados, estão sendo moldados para um reino. Que o seu pilar é confiar em Deus. Quando Jairo, em Lucas 8, chega para Jesus e fala, Senhor, minha filha está para morrer, o Senhor pode vir comigo? Ele faz isso jogando aos pés de Jesus.
texto diz que Jesus vai prontamente com ele, tinha uma multidão ali, uma mulher toca nele, e Jesus para e começa a dizer assim, alguém me tocou. Quem me tocou? E aí chega a seguinte notícia, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Jesus vira para Jairo e fala assim, crê somente. Creia. E o crer tem muito a ver com confiar. O crer tem muito mais a ver com confiar do que com simplesmente saber ou entender que aquilo vai acontecer. Quando Jesus vira para os seus discípulos, diante de um menino endemoniado, lá em Lucas 9 agora, e o pai do menino vira e fala assim, se o Senhor pode curar o meu filho, faça isso. Jesus vira para esse pai e diz, se podes, tudo é possível que crê. E aí o texto de Lucas diz que o pai em lágrimas, Marcos vai dizer que o pai em lágrimas diz, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E por que isso tem tanto a ver com o confiar? Porque confiar, dizer que confiamos e andar confiante são coisas que andam muito distantes. Essa característica de esperar em Deus, de estar no Senhor, é algo que precisa estar sendo claro em nossas mentes e vidas. Nós confiamos no Senhor? Olha o que diz o salmista no Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Se o Senhor não proteger, em vão vigia. Temos essa consciência, essa capacidade de realmente confiar que Deus está no controle de todas as coisas? De que Ele realmente é Ele quem constrói junto com o seu povo, é Ele que protege junto com o seu povo. Não é natural não confiar. Você e eu não fomos desenvolvidos para ficar ansiosos. Olha o que o texto diz. Os pássaros, os lírios, ou seja, a criação, ela não fica ansiosa, ela confia. Você já viu um animal na floresta em depressão? Mas você já viu um cachorro em depressão? Quem tem cachorro sabe. Parece que quando você cerca a criação de cuidados, muitas vezes desnecessários, nós começamos a sofrer coisas que não deveríamos sofrer. Então olha que interessante. Talvez em 2021, depois da pandemia, nós tenhamos talvez um boom na saúde pública, devido às doenças psicossomáticas. Doenças que são desenvolvidas pela nossa incapacidade, ou pela nossa ansiedade, pelos nossos estresses, pelos nossos medos. Eu nunca fiz tanto atendimento com jovens que estão com síndrome do pânico, depressão. Em meio a uma sociedade que aprende a confiar na sua força, na sua capacidade, o rei nos convida a confiar nas forças deste rei e na capacidade desse rei. Por isso não compete a vocês saber tempos e épocas. Vocês não têm que gastar energia com coisas que estão fora do seu controle, da sua capacidade, do seu domínio. Isso só o Senhor, em sua autoridade, em seu domínio, Ele fará, como lemos em Atos 1. É por isso, meu irmão e minha irmã, que os salmistas insistem em dizer: o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa
cidadela fortificada. O Senhor é a nossa rocha. Em Ti espero. Ó Deus, porque demora, Senhor, em vir me socorrer. Por isso que veremos os salmistas dizendo e repetindo, e dizendo novamente: a minha força é do Senhor. Olha o salmista, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. A insistência do texto em dizer: tenha a sua esperança no Senhor. Tenha a sua esperança naquele que pode, que verdadeiramente faz, que verdadeiramente muda. Por quê? Porque os que são diferentes disso são os gentios. Olha o que diz o texto mais uma vez. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, o povo que não me conhece, o povo que não faz parte desse reino, eles é que se preocupam com essas coisas. É eles que não confiam. São eles que não confiam. Mas nós, povo de Deus, nós que desfrutamos desse senhorio de Cristo, nós que aguardamos a sua vinda, o seu reino ser estabelecido de uma forma total, nós confiamos no nosso Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? O rei Nabucodonosor faz uma estátua, manda todo mundo se curvar, eles não se curvam. E aí o rei fala assim: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, porque eu gosto muito de vocês, mas se vocês não se curvarem diante da minha estátua, eu vou jogar vocês eu ia falar na sarça ardente, está vendo como que os textos confundem? Na fornalha ardente. E eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. Uma das respostas mais lindas que eu peço a Deus, que no nosso tempo se levantem homens e mulheres que sejam capazes de recitá-los do fundo do seu coração. Saiba, ó Rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele fará. Mas se Ele não quiser, fique sabendo tu, ó Rei, que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Homens e mulheres que a sua confiança estava no seu Deus e não nas suas forças. Homens e mulheres que depositavam as suas esperanças no valente de Israel, no Senhor Todo-Poderoso, e não nas suas capacidades. Quando nossas forças deixam de prevalecer, está aí uma excelente oportunidade para confiar. Que nós, como povo de Deus, possamos caminhar segundo os moldes deste reino, com essas características, para que nós não venhamos a caminhar esperando que o reino se molde aos nossos interesses, porque este reino, ele não se molda. Ele é eterno e constante, como as nossas mentes e corações jamais conseguirão entender e compreender e esvaziar. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo teu reino. Vem, Senhor, com o teu reino e cumpra, ó Deus, a tua vontade sobre a vida do teu povo. Deus, nos molda, Senhor, a entender a tua vontade. Nos molda, Deus, a fazer a tua vontade. Nos molda, ó Deus, de acordo com o teu reino, Pai. Que o teu reino possa preencher as nossas vidas, nortear as nossas vidas, para que sejamos
servos bons e fiéis. Deus, venha, Senhor, cumpra a tua vontade em nossas vidas, para a glória do teu santo e eterno nome. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos e agradecemos, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos.